Ezequiel capítulo 37. É um texto já até conhecido nosso, né? A partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Repete comigo: porém eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Fecha seus olhos por um minutinho. Senhor, nós queremos, meu Deus, te agradecer por estarmos na tua casa nesta noite, porque sabemos, Deus, que o Senhor marcou um encontro conosco aqui. A tua palavra nos testifica assim, que todas as vezes que estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Estamos aqui, Deus, ansiosos por ti. Meu Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Fala conosco através da tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração. Meu Deus, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E muitas vezes pensamos: mas o que o Senhor tem para me dizer de novo nesta palavra que já conheço? Ó Espírito Santo de Deus, traz entendimento, Senhor, aos teus filhos, e fala a cada um de nós que está presente neste templo e aqueles que estão nos assistindo neste momento através da internet. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado dispensado a nós. Meu Deus, eu te peço, me capacita, me dê inteligência, me dê a unção necessária para fazer aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. É o que eu oro a ti no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Ezequiel, ele é um profeta judeu de Judá. Foi levado para a Babilônia cativeiro, né, com mais 10.000 homens. E quando ele foi levado, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. Quando ele estava lá, já tinha uns 5 anos, a Bíblia diz que Deus o chama
a ser profeta. E ali começa o ministério de Ezequiel como profeta. E a Bíblia deixa claro para nós que este homem, ele foi usado por Deus para ministrar aquele povo ali, naquele lugar, na Babilônia. E quando nós lemos esse texto, por mais assustador que seja, esse texto, a essência dele, nos fala de esperança. Nos fala de um Deus que promete e cumpre aquilo que promete. Nos fala de um Deus que não há impossível para o seu agir, para o seu mover, e que Ele faz aquilo que lhe apraz. Aleluias por isso. E eu tenho certeza que cada um de vocês que aqui se encontram, que tem feito uma corrente de oração nesse culto da vitória, você está aqui buscando o impossível de Deus. E eu quero te dizer, você está no lugar certo. Porque Deus tem respondido oração. Deus responde oração. Quando eu olho para o texto do capítulo 37 de Ezequiel, eu vejo uma crise instalada. E crise, há um ditado aí no mundo que diz que crise é tempo de oportunidades, não é? Tem pessoas que prosperam na crise. Tem pessoas que se renovam e fazem coisas novas quando passam por uma crise. E aqui, essa crise é uma crise muito grave, muito séria, porque esta nação não via saída, não via solução. Eles estavam ali aprisionados, dominados por uma nação pagã, os babilônicos, vivendo ali na terra deles, longe de casa e recebendo notícias. E recebendo as más notícias. E aqui, a palavra de Deus, olhando para esse texto, a palavra de Deus nos mostra que nenhuma crise pode impedir o agir de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Talvez você chegou aqui nesta noite vivendo uma crise que para você é a mais séria, é a pior. Você talvez não esteja vendo saída. Você talvez às vezes olhe para a sua situação e pensa, não tem jeito. Esse povo era assim que ele pensava, o povo de Israel estava ali. E aqui, Deus vai usar uma linguagem, uma figura de linguagem para mostrar a Ezequiel como aquele povo se encontrava, como ossos secos. Como ossos secos. No versículo 11, eles vai dizer isso, né? Estes ossos são toda a nação de Israel. Eles estão dizendo, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Irmãos, era um momento muito triste, lamentável, catastrófico para aquela nação. Mas aí Deus vem com uma palavra, com uma promessa de que iria agir, de que iria atuar, de que iria libertar, que iria colocar de pé aquele que está prostrado. E eu fico maravilhada porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, isso que vai acontecer aqui no capítulo 37 não é nenhuma novidade. Deus, Ele é mestre de levantar o prostrado, de levantar o desanimado, de renovar a força daquele que se encontra fraco. E aqui, Deus fala para esse homem, Ezequiel, observa esse vale, cheio de ossos. Você acha que eles são capazes, né, de ressuscitar, de viver de novo? Pensa que pergunta difícil de responder. Porque você logo pensa assim, tem uma pegadinha aí. Está na cara que é impossível. Mas se eu disser que é impossível, Deus vai falar assim, mas você não tem fé? Então, sabiamente, esse homem vai responder para Deus, Deus, o Senhor é que sabe. O Senhor sabe.
Em outras palavras, se o Senhor quiser, esses ossos podem reviver. Se o Senhor quiser, tudo pode se juntar aqui e ser transformado. Logo no versículo 1, Ezequiel vai dizer que ele foi levado pelo Espírito do Senhor. Como eu gosto dessa introdução desse texto, porque ela deixa claro para nós que Ezequiel não estava agindo por conta própria, mas sim direcionado por Deus. E Deus, quando toma Ezequiel pelas mãos, não vai levá-lo para um lugar aprazível, num lugar lindo, num lugar maravilhoso, para encher o Ezequiel de ânimo. Não, leva Ezequiel justamente para um lugar onde exalava morte. Para todos os lados, ali só se via morte. E aquele exército de ossos representava a sua nação, representava o seu povo, que os anos foram passando e foram perdendo a esperança. Irmãos, quantas vezes a luta que estamos travando já está durando tanto tempo que vamos nos enfraquecendo diante dela. Nós vamos nos perguntando, não dou conta mais. Não vejo saída mais para isso. Não vejo solução. Se nós não buscarmos de Deus um renovo diário, é impossível conseguir mesmo. É impossível olhar com um olhar de esperança, porque quem traz essa capacitação a nós é o renovo do Senhor, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. E ali esse homem levado para o meio desse vale, a palavra de Deus nos fala que o Senhor dá a ele uma ordem que ele rodeasse aquele lugar, que ele andasse por aquele lugar. Eu fico assim, maravilhada com a palavra de Deus, porque como ela é verdadeira. Todas as vezes que estamos passando por uma situação difícil, estamos num lugar tenebroso, onde tudo está difícil, o Senhor nos coloca bem no meio, para a gente ter uma visão de tudo do que está acontecendo. Não é assim? Você olha e Deus não esconde nada, sua situação é essa, nua e crua. Esta é a sua situação. Olhe, avalie e pense bem, não se iluda. Deus, ele não maqueia. Se você vai lendo a Bíblia, você vai vendo, ele expõe tudo que precisa ser exposto. Ele não esconde de nós as fraquezas e as dificuldades do homem. E aqui, esse profeta se vê num lugar aonde a sua visão foi ampliada, para ele ter entendimento do que verdadeiramente estava acontecendo com o seu povo. Irmãos, muitas vezes nos encontramos em situações tão difíceis que nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender, olhamos e perguntamos, meu Deus, como é que eu fui parar aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, onde foi que eu errei? A que passo que eu dei errado? O que foi que aconteceu que eu não consegui perceber? Mas a Bíblia nos fala lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, que a profundidade das riquezas e da sabedoria do Senhor e da ciência dele são insondáveis para nós. Nós não somos capazes de sondar os juízos de Deus. E ele vai dizer para nós que quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Se porventura você que está nos ouvindo nesta noite se encontra neste lugar, onde você não compreende, você não entende, você não vê sua resposta, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ezequiel, ele se encontrava num lugar de morte, ele recebe uma pergunta de Deus, se aqueles ossos poderiam ser ressuscitados. Ele diz que só ele saberia, e ali ele vai receber uma ordem da parte de Deus. Profetiza sobre estes ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esta foi a ordem que Ezequiel recebeu. Ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, os ossos secos iriam ouvir a palavra de quem? Do Senhor. Tem muito crente aí ouvindo todo tipo de palavra, menos a palavra de Deus. Ele ouve as mídias, as notícias, ele ouve falso profeta, ele ouve de tudo que tem aí para ouvir. Mas a palavra de Deus, ele não para ouvir. E aqui fica muito claro para nós que o Senhor, ele deseja agir na vida daquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Ezequiel não profetizou sobre aqueles ossos na sua palavra ou na sua autoridade. Ezequiel não falou para aqueles ossos assim, aqui Deus me mandou falar para vocês. É na autoridade de Deus que eu estou aqui falando, então vocês tratem de se levantar e de se unir uns aos outros. Vocês já ouviram aquela pessoa que fala assim, não, quando eu oro, acontece. Quando eu faço, é diferente. Não, meus irmãos, a glória é do Senhor. E Ezequiel não tinha dúvidas que todo o poder, que toda a força, que toda a soberania, que toda a excelência vinha dele. Era de Deus, pertencia a ele. E aqui nós vemos, que o que o Senhor deseja é o quê? Que obedeçamos a sua palavra. Que busquemos andar de acordo com a sua palavra. Irmãos, Deus estabelece limites para cada um de nós. Você há de convir que cada um de nós tem um limite de ação, não temos? Eu vou até um determinado lugar e daquele determinado lugar tem outro que vai além de mim. E a vida é assim. Deus, ele tem nos colocado limites. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e procurar andar dentro desses limites. Só que tem muito crente abandonando o seu limite, desistindo do seu limite, não dando tempo para Deus agir. Irmãos, eu preparando esta palavra, eu fiquei pensando em quantos casamentos têm sido destruídos, porque um dos cônjuges não quer mais, cansei, não dou conta mais, esse limite aqui para mim está pequeno, e eu não quero lidar com isso mais. Quantos? Hoje, em particular, o nosso pastor está comemorando mais um ano de casamento. Não é, pastor? E amanhã sou eu e meu marido. Você também, né, Tati? Como eu louvo a Deus por termos conseguido permanecer e ver e vivenciar tudo que Deus tem feito no decorrer desse tempo, no decorrer desse ano. Nós, para darmos frutos, irmãos, nós precisamos nos estabilizar e entender o nosso limite.
Hoje nós vivemos num tempo de uma sociedade tão inquieta, é uma inquietude na alma, onde as pessoas não estão satisfeitas em lugar nenhum. Você conhece alguém assim? Não, eu queria ir morar lá não sei aonde. Ah, não, eu não gosto, não, eu quero mudar para tal. Aí muda, chega lá, não está bom, aí muda. É uma inquietude. Isso é uma inquietude que vai tirando da pessoa a paz, porque não consegue entender o limite em que Deus o colocou. Ah, irmãos, eu tenho pensado muito nisso. Nós devemos ir aonde Deus nos mandou ir. Nós devemos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Nós devemos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos entender que o mundo aí fora, ele está caminhando a passos largos para a volta de Jesus. Hoje eu estava ouvindo, sem querer, querendo, um comentário político, nem sei se o nome é isso, se é um comentarista ou o que é. E ele falando, na sua observação, que o mundo está dividido. E que levantou-se um xerife para tentar unir isso, costurar, fazer essas pontes. E eu ouvindo ele falando, eu falei, meu Deus, olha o que esse homem está descrevendo. O verdadeiro anticristo de quem ele estava falando. E assim, Jesus pode voltar hoje, como pode voltar daqui a tantos anos, nós não sabemos. Mas a palavra de Deus nos fala que estejamos alertas, estejamos atentos. Sejamos com os nossos olhos fixos no Senhor, com os nossos ouvidos abertos para a sua palavra, para aquilo que está acontecendo, né, à nossa volta. Quando olhamos para esse texto, após Ezequiel profetizar como Deus havia mandado aqueles ossos, a Bíblia diz que houve um ruído, e enquanto ele profetizava, começou aquele reboliço, osso juntando com osso. E ele foi vendo aqueles esqueletos se ajuntarem, cada um ao seu osso respectivo, né? E se formando um esqueleto. Tudo no poder da palavra. No poder da palavra. E quando ele olha, ele vê que além dos ossos, os nervos foram se formando, a pele foi cobrindo aqueles nervos e os músculos. Mas o milagre não estava completo. Ele percebe que aqueles corpos, apesar de estarem em pé, estavam mortos. Não havia vida neles. Eles não estavam vivos ainda. Não eram ossos secos mais, mas também não possuíam vida. E essa referência me fez lembrar de uma igreja que o apóstolo João se refere a ela lá em Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Sardes. Tem nome de quem vive, mas permanece morta no seu pecado. Parece que é vivo, parece que é crente, fala como crente, tem jeito de crente, mas é um morto vivo. Não experimentou ainda as novidades de vida que o Senhor tem para a vida dele. Não experimentou ainda o milagre da transformação. Ainda está apegado a coisinhas tão pequenas, que se não houver um despreendimento, se Jesus voltar hoje, ainda corre o risco de ficar para trás. Aqui nesse texto, irmãos, Deus vai dizer a Ezequiel, profetiza
o Espírito sobre eles, para que o Espírito sopre sobre eles e eles tenham vida. Aquele vale de ossos secos se transforma num poderoso exército. Irmãos, tudo isso através da vida de quantas pessoas? Talvez você olhe para a situação da sua família, talvez você olhe para a sua situação, olhe para a situação da sua empresa, olhe para a situação do seu casamento, a sua situação financeira, e você fica vislumbrando alguém para vir resolver. Mas o Senhor está dizendo para você e para mim nesta noite, que está nas nossas mãos. Você está compreendendo, meu irmão? Profetize vida aonde está morto. Profetize vida na sua família. Profetize vida nos seus relacionamentos. Profetize vida na sua vida financeira. Profetize vida. Profetizar vida é profetizar o quê? A palavra de Deus. Profetize vida. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 18, 21, que a língua tem poder para construir ou destruir. Tem uma versão que diz que a língua tem poder para matar ou para dar vida. Está falando da palavra, do poder que há na palavra de Deus quando nós a profetizamos. Quando nós tomamos posse dessa palavra. Tem muita gente vivendo num vale de osso seco, acomodado ali, acreditando que ali é o lugar que Deus escolheu para ele. Isso é mentira, meus irmãos. Deus não escolheu para ninguém viver desta forma. Em vez de fazer o que tem que ser feito, em vez de profetizar, em vez de se levantar, em vez de lutar a favor, não, cruza os braços. Não estou esperando há muito tempo. Não, já cansei, não quero mais lutar por isso. Sabe quantos anos o povo de Deus ficou cativo? 70 anos. 70 anos. Mas como nós vimos no versículo 14, Deus dizendo que Ele iria fazer, e assim como Ele disse, Ele fez. Eu te digo nessa noite, todas as promessas que o Senhor tem feito para a sua vida, do jeitinho que Ele disse, Ele vai fazer. Amém? Eu creio, irmãos. Com Ezequiel nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos primeiramente que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Quem obedece é feliz, você já ouviu essa expressão? E quem obedece à palavra de Deus é mais feliz ainda. Esta palavra ela é rica, ela é viva, ela traz todos os princípios para a minha vida e para a sua vida. Princípios aos quais nos poupam de muitos dissabores. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto de Ezequiel, que eu preciso reconhecer os limites que Deus traçou para a minha vida. E atuar dentro desses limites. Não abrindo mão, não desistindo, pelo contrário, perseverando e lutando. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós devemos permanecer no lugar aonde o Senhor nos colocou. Este povo, nos primeiros anos de cativeiro, levantou-se inúmeros falsos profetas, dizendo que aquilo ali ia durar pouco, que aquilo ali era só um tempinho provisório. Deus levanta Jeremias e manda escrever uma carta para aquele povo, que Jeremias não estava no cativeiro, Jeremias tinha ficado em Jerusalém, e diz a eles que o Senhor havia dito que seria 70 anos, que eles plantassem, que eles cultivassem, que eles construíssem casa, que eles se estabelecessem lá. Essa luta que você está vivendo não é para tirar de você o foco.
Enquanto você está pelejando, você vai para a igreja, você ora, você visita, você fala de Deus, você dá testemunho. Você não cruza os braços e fica esperando, igual um passarinho de boca aberta. Não. É isso que o livro de Ezequiel está nos ensinando nesta noite. Eu permaneço dentro do limite estabelecido pelo Senhor. E você vai ver aquilo que está seco, aquilo que está morto, florescer na sua vida, no nome de Jesus, eu creio. Eu creio na promessa do Senhor. Permaneça na direção dEle. Espera dEle, espera a ação do Senhor a seu favor. O texto de Ezequiel, meu irmão, minha irmã, ele deixa claro para nós. É Deus que liberta. É Deus que cura. É Deus que restaura. É Deus que liberta, que traz libertação na hora da nossa necessidade. E é Ele que levanta o prostrado. É Ele que faz. E para isso, eu busco. Andar na direção de Deus é buscar a face dEle. Andar na direção de Deus é reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Andar na direção de Deus não é fazer do meu jeito, mas do jeito que agrada a Ele. Se tivesse perguntado para Ezequiel, você quer ir para o vale dos ossos secos ou você quer ir para um jardim bem lindo? Ninguém quer estar nesse lugar, irmãos. Mas às vezes passamos por ele. Às vezes nos encontramos nesses lugares difíceis de enfrentar. Mas o Senhor quer te dizer nesta noite que você não está sozinho, que é Ele que te toma pelas mãos, é Ele que direciona os seus passos, e é na mão dEle que está a vitória. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria te convidar nessa hora a fechar os seus olhos e apresentar a Deus aquilo que está morto na sua vida. Não sei se é a sua vida espiritual, aquilo que está morto, aquilo que você olha e você não vê graça, não vê vida, não vê possibilidade. Você olha e fala, aí não tem jeito. É para isso que você vai orar hoje. É para esta situação. Aquela que você olha e fala, as circunstâncias e o que eu vejo me dizem, não há saída. Mas para meu Deus há. Porque Deus é Deus do impossível. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ah, Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor é Deus que ressuscita. O Senhor é Deus que traz a vida até aquilo que está seco. Oh Deus, o Senhor é Deus que opera milagres. O Senhor é Deus que trabalha no impossível. Não há limites para a ação do Senhor. Meu Deus, e nesta noite, neste culto de vitória, nós sabemos, meu Deus, que tem muitas vidas aqui, buscando, Senhor, um milagre, numa área que aos olhos humanos é impossível ver solução. Mas nesta noite o Senhor nos diz que é possível sim. Que o Senhor é Deus de poder. Assim como o Senhor ressuscitou aqueles vales de ossos secos, transformou aqueles ossos num grande exército, o Senhor é o mesmo Deus hoje que liberta, que salva, que cura e que transforma. O Senhor é o mesmo Deus que escreve uma nova história para a vida do crente. O Senhor, como o Senhor libertou aquela nação, como o Senhor restaurou Israel, o Senhor é Deus que restaura a nossa vida. Oh Deus, e nesta hora nós colocamos diante do Senhor aquilo que está seco aos nossos olhos, aquilo ao qual nós olhamos e não vemos esperança, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é Deus do impossível, que o Senhor é Deus que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Por isso eu te peço, Deus, vai de encontro
a necessidade de cada um dos teus filhos. Interfere, envia consolo, envia renovo, abra os olhos espirituais para começar a contemplar o teu agir e o teu mover na vida dos teus filhos. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, completando mais um elo desta corrente. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, obrigado pelas respostas que o Senhor tem dado. Continua, Deus, renovando a fé e a esperança dos teus filhos, que no tempo certo a resposta chega. É no nome de Jesus que nós oramos, na certeza da vitória. Amém. Deus abençoe sua vida.